Olá, olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o episódio número 7 de 90 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, investindo apenas 20 minutos do seu tempo todos os dias. Bom, se você quer saber mais quem sou eu, o que é essa websérie, tem o episódio 1, o episódio 2 explicando sobre isso. Eu não vou gastar mais esse tempo aqui, tá? Porque eu quero logo entrar sobre o assunto. E é muito louco, porque assim, quando tá começando, lá no primeiro episódio, segundo, você ainda fica naquela, o que eu vou falar, como que eu vou falar e tal. E aí, de acordo com que as coisas vão acontecendo, né? Você vai falando, vai trazendo informação e tudo. E hoje eu estava preparando um tema, só que agora eu fui estudar, como eu já disse aqui outras vezes, isso aqui não é feito para vocês, né? É feito para mim, de certa forma abençoando vocês. Então, é uma forma que eu achei de eu construir um ambiente melhor, uma disciplina melhor, uma rotina melhor para eu cumprir com os 90 dias na minha vida. E automaticamente, por ser gravado e estar subindo dentro de uma plataforma, você tem o direito de assistir isso gratuitamente, ser beneficiado com isso, porque depois disso tudo eu vou compilar tudo, vou retirar tudo, vou jogar dentro de um sistema, vou vender caríssimo, mostrando o resultado que eu tive ao longo desses 90 dias. Então hoje, estudando, me trouxe um monte de informação, me lembrou um monte de coisas sobre o que a gente falou ontem, inclusive. Eu vou tentar passar um pouco sobre esse assunto, mas antes eu quero trazer sobre o que eu falei nos últimos 2 episódios, que eu vivi hoje. Eu quero trazer um testemunho prático para que você possa entender o quanto é importante criar o sistema, que no sistema tem ambiente, rotina e ritual, tá? Bom, eu estou com uma rotina e um ritual para facilitar as minhas coisas difíceis, como gravar esse vídeo, como levantar às 4 horas da manhã, fazer um rosário completo e tudo mais, às segundas, terças e quintas. Às quartas e sextas, eu ainda não tinha estipulado esse sistema. E foram os 2 dias que eu dormi, por exemplo. E aí hoje eu levantei com muito sono, porque eu fui dormir muito tarde ontem. Então eu levantei assim, disposto a voltar para a cama. Eu lembro que eu tava no banheiro e eu olhava, eu lavava o rosto, e aí eu vestia a roupa, eu falava, vou assistir o Rosário da Cama, mas se eu assistir o Rosário da Cama eu vou dormir. Eu falava, não, então tá, vamos lá, vou vestir a roupa. Aí eu vou colocar só a meia, então depois eu coloco o tênis. Eu falei, não, vou colocar o tênis. Aí beleza, fui pra cozinha, tomei minha água, né? Sentei na televisão, coloquei na televisão, peguei a Bíblia, eu vou acompanhar lendo, porque isso vai me trazer mais atenção. Quando foi terminando o primeiro terço, eu já estava meio assim e tal, não sei o que, cara, não vai dar. Nos 4 terços eu vou dormir de novo, não vai dar, o que eu vou fazer? Vou pra academia. Aí eu falei, vou pra academia, faço qualquer treininho lá, mas a academia vai estar tudo ligado, não vou dormir no aparelho e tudo. Pra intensificar ainda mais, vou pra academia andando. Mesmo estando chuviscando, eu vou pra academia andando para que eu intensifique ainda mais esse despertar desse sono profundo tal e etc. O que eu quero dizer? Eu fiz exatamente isso que eu tô te falando. No ir para a academia, automaticamente mais meio terço aconteceu. Eu me despertei mais, que eu tomei chuva e fui andando, me despertei mais. Cheguei na academia, não tinha ninguém na academia, estava eu sozinho, continuei com o meu rosário no ouvido, com o meu terço na mão e fui fazer exercício. Que tipo de exercício? Qualquer um. Eu só não queria dormir. Resultado, o que eu não estava praticando, que era o exercício físico de resistência muscular, agora eu tenho um motivo para fazer. E aí, para falar sobre motivo, aí eu entro num outro ponto, que motivação é só um motivo para você agir, mas se você depender de motivação, isso vai acabar daqui a pouco. Então você assiste o meu vídeo, às vezes fica motivado, vai para ação e tudo, a hora que você esbarra no negócio, pô, acabou a motivação.
Então, você não vai ter motivação 365 dias no ano. Então, você não precisa de motivação para escovar os dentes. Então, você só precisa de um motivo para agir. Qual que é o motivo para agir na escovação dos dentes? Limpar a sua boca. Ficar com um hálito agradável. Então, eu não tinha um motivo para agir em relação à academia resistência muscular. Não gosto, tal, eu vou criando essas adaptações, mas não gosto. Mas agora acabou. Por quê? Porque se eu assistir e fizer o rosário sentado no sofá na quarta e na sexta-feira, que eram os dias que eu não tinha rotina ritual, para essa situação, eu vou dormir. E eu não quero dormir. E não foi fácil. Não foi fácil. A minha mente e o meu corpo hoje tentou por tudo me ganhar. Por tudo que você possa imaginar. Foi uma luta, assim, foi uma trava. E aí entra na outra coisa que eu preparei, que é o seguinte. O que você precisa entender? Que essa luta, ela não é uma luta física e só mental. Ela é uma luta espiritual. Porque você desperta tudo que está adormecido aí dentro. Você desperta você desperta sua mente, você desperta o seu corpo, você desperta a preguiça, você desperta aquilo que te faz mal. Então o maligno, ele não quer que você desperte. Por quê? Porque quando ele te mantém na cama, quando ele te mantém procrastinando, quando ele te mantém vendo pornografia, quando ele te mantém cobiçando a mulher na rua, quando ele te mantém fazendo tudo isso, bebendo álcool, fumando cigarro, ele te mantém aprisionado nas coisas que ele precisa, que é você alterada, a sua psique alterada, ao ponto de discutir sobre coisas ridículas e criar rupturas familiares. Então, a principal construção, criação divina é a família, e a principal ação que o maligno tem que fazer para destruir a família é te manter tendo maus hábitos. Então essa briga, ela não é mental e física só. É uma briga, é uma luta espiritual. E aí entra exatamente no assunto que eu quero falar hoje. Eu já falei um pouco então sobre motivação, trouxe o meu testemunho, que você não precisa ter motivação, trouxe o meu testemunho, e aí antes da gente entrar no assunto que é o que vai te sustentar, eu quero deixar claro para você o seguinte: o que as pessoas que obtêm resultado e têm sucesso fazem em relação às outras que não têm. Então, assim, duas pessoas decidem emagrecer no mesmo tempo. Por que uma emagrece e a outra não? Né? O primeiro ponto é porque uma está focada no resultado, a outra está focada em mudar a sua identidade. E eu já vou explicar sobre isso, tá? E além disso tudo, né, e está focado em mudar a sua identidade versus está focado no resultado, um se preocupa com o resultado no curto espaço de tempo. O outro, não. Ele se mantém fazendo, independente de qual vai ser o resultado, porque ele construiu a identidade e ele aguarda o resultado no fim. Né? Vou pegar um exemplo que eu vi hoje estudando, por exemplo. O gelo. O gelo a -4, ele ainda é gelo. A -3, -2, -1, ele ainda é gelo. Ele só vira água quando ele se torna zero. Então você não está vendo o resultado. Só que se você abandonar ele no -2, você não viu o processo, você não viu o resultado, você não viu nada acontecendo. Então qual que é a diferença de olhar para o resultado e olhar para a identidade? É simples. Quem olha para o resultado, ele está olhando, eu vou emagrecer tantos quilos. Quem olha para a identidade está olhando para o eu magro. Sacou? Então, quem olha para o resultado está olhando, eu vou parar de fumar cigarro, eu quero parar de fumar cigarro, eu quero parar de fumar cigarro. Quem olha para a identidade, ele já olha para o eu não fumante. E aí vai entrar já no que eu preparei para o dia de hoje. Então, quando aí tem um negócio chamado PNL, Programação Neurolinguística, né? A famosa neurociências. O que é isso? É eu programar através da fala aquilo que eu quero que a minha mente entenda. Então, quando alguém vem e te oferece um cigarro e você fala o seguinte: não, obrigado, eu tô parando de fumar.
ou eu quero parar de fumar. O que você está falando? Você está falando que você ainda quer. Ou então o que você está fazendo. Ou seja, dentro do ciclo dos hábitos, e eu te convido a estudar sobre isso, que é gatilhos, ação, repetição e tal, etc. São quatro ciclos que tem, que faz com que você desperte o hábito, né? Que tem a ver com o sistema, com o ambiente, com tudo aquilo que eu falei. Que é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou trazendo tudo esmiuçado para você só aplicar, tá? Aí você vai pegar, e lembra aqueles 10 minutos que você pegou de menos tempo, tal, não sei o que, você vai pegar e vai começar a aplicar isso na sua vida. Como? Estudando. Então eu quero estudar mais sobre hábitos. Então eu vou entender, por exemplo, o Igor falou sobre esse negócio dos gatilhos. Eu vou lá e vou entender o que são esses 4 gatilhos, esse ciclo dos hábitos que existe, que faz com que um hábito se torne mais fácil, né? Que faz com que tudo isso que o Igor está falando de fato aconteça. Né? O gatilho, tal, despertar o interesse, pá, a ação, repete. Não vou lembrar bem. Então quando a pessoa vem e fala eu quero parar de fumar ou eu estou parando de fumar, ela ainda está no presente ou no passado, porque eu ainda quero, ou no futuro. Eu não parei, sacou? Quando você vem e você fala assim, você quer fumar, e você fala assim, eu não fumo, automaticamente você já está na identidade, que é eu já não fumo mais. Eu já parei, não é que eu quero ou que eu tô parando, eu já parei, eu não fumo mais. Então, eu não aceito doce mais. E é muito engraçado que eu tô vendo isso acontecer dentro da minha casa. Sem eu ter ensinado, sem a pessoa estar acompanhando a websérie, simplesmente convivendo comigo. Mas o Matheus era um cara que era uma verdadeira formiguinha. Adora um doce. E aí ele decidiu parar de comer açúcar adicionado. Doce e tal, e açúcar adicionado. E aí é muito engraçado, porque eu fico brincando com ele, eu fico provocando ele. E aí agora, de uns tempos pra cá, ele começou a responder simplesmente que, pô, eu não gosto, eu não consumo. E respondendo brincando, você sabe que ele tá brincando, mas ele tá preparando a mente sem nem saber sobre isso. Aí recente, agora, ele falou assim, cara, eu nem sinto cheiro mais. Olha só que doido isso. E pode ser que ele não esteja sentindo mais mesmo, porque ele foi condicionando a mente dele àquilo. Né? Então, assim, a hora que eu brinco, eu falo assim, ô Matheus, olha só, terça-feira a gente indo pra igreja. Falei, Matheus, olha só o cheiro desse churros, olha que churros cheiroso. Aí ele falou, cara, nem sinto o cheiro mais. Você acredita? Não tô sentindo o cheiro. Pode ser que ele esteja sentindo, ou pode ser que de tanto repetir, ele realmente não está sentindo. Então, isso tem muito a ver com a diferença de quem quer, de quem busca resultado para quem busca identidade. O que é identidade? Eu já parei. Quando? Hoje. Mas quando que de fato eu parei? Não sei. E se amanhã eu colocar um cigarro na boca? Não tem problema. Que aí entra num outro ponto, que é as pessoas que atingem os resultados, elas não desistem diante das suas quedas. Ela sabe que ela tem um prazo, ela sabe que ela pode cair, mas ela não desiste. Por quê? Se antes você fumava uma carteira e você começou a programar para sua mente que você parou, e amanhã você tem uma queda e você fuma um cigarro, você venceu 19 cigarros. Entendeu? Então o resultado está aí. Basta você enxergar. E aí tem exatamente o que eu falei ontem, sobre o relatório que você faz no dia. E aí agora, quando você pensa na identidade, no eu do futuro, o que você vai fazer? A cada ponto positivo que eu faço, eu dou um voto para o eu do futuro. Para a minha identidade do futuro. Então, beleza, fumei um cigarro. Ok, economizei 19. Eu tenho 19 pontos. Não fumei hoje, economizei 20 cigarros. 20 pontos. E eu vou me pontuando em relação a isso todas as vezes que eu cumpro com aquilo que eu falei que eu ia fazer. E quando eu caio, eu não paro. Eu não desisto. Eu tiro a lama do corpo e vou. Porque para você andar, você precisa cair 2.000 vezes. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Porque você nunca desistiu de andar porque você caiu. Se você já foi um skatista, ou se você já praticou algum esporte radical, você sabe muito bem que antes de você fazer uma manobra, o skate bate na canela, você senta no meio do skate, você cai do skate, tudo isso acontece. E o que você faz quando isso acontece? Você levanta, tira a mão ali, bate a poeira e tal, vai embora. Beleza? E agora a gente entra no tema de hoje, que é o quê? O que vai fazer com que eu continue tudo isso que eu estou me propondo? Não é o dinheiro. É um negócio chamado porquê. Porquê. E o porquê vai sustentar muito a sua nova identidade. Porque o que é o porquê? É ter um motivo maior do que o próprio motivo de eu fazer aquilo.
Então, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu porquê sagrado? Às vezes o seu porquê é pela sua família. Sua esposa já não suporta mais que você fuma. Você já não suporta mais a quantidade de brigas que você tem dentro de casa, porque você chega alterado, né? Porque você chega embriagado e você vai brigar com sua esposa, com seus filhos, e você não quer perder a sua família. Esse é um porquê muito forte. Às vezes o seu porquê é porque você quer trabalhar tanto que você quer honrar a sua família, que você quer proporcionar o melhor para ela. Então o meu porquê sempre foi e sempre vai continuar sendo até que mude, é proporcionar o melhor para mim e para minha família e aqueles que me cercam, e proporcionar para o maior número de pessoas possíveis que elas possam viver sem depender de comer da mão dos outros. Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Companheiro, sem um porquê desse, não tem nem porquê eu fazer a bosta desse vídeo durante 90 dias, com 8 pessoas assistindo, 7 pessoas assistindo, 6 pessoas assistindo, 15 pessoas assistindo, 2 pessoas assistindo. Só que se dessas 8 pessoas, elas tomaram uma decisão nova na sua vida, e essa decisão faz com que ela nunca mais dependa de comer na mão dos outros, porque ela aprendeu a construir riqueza, porque ela aprendeu a mexer com dinheiro, para mim tá satisfeito, eu tô bem. Então isso é o que me tira da cama todos os dias. E aí, quando o porquê é dinheiro, por dinheiro você sai. Sabe quando você ouve uma pessoa falar assim, fulano de tal saiu lá da empresa. Ele fala assim, nossa, mesmo? Por quê? Recebeu uma proposta maior lá da outra empresa, não sei o quê, vai receber R$150 a mais, vai trabalhar 3 horas a mais um benefício lá de plano de saúde e tal, e tem todas as obrigações, né? Lá é um gerente novo, pessoa nova, aqui ele já vinha na hora que ele quer, e tal. Então, tem uma frase que eu falo que é o seguinte, quando o propósito é muito fraco, você sai pela proposta. Então, por quê? É exatamente o que vai te sustentar. E aí, para você entender o que eu tô falando, o que você acha que faz com que o Mark Zuckerberg, com que o Elon Musk, com que o Bill Gates, entre várias outras pessoas que eu poderia citar, com que o dono da CIMED, o João Adib, levante todos os dias, cedo, treine, estude, chegue às vezes primeiro do que todos os seus funcionários na companhia, sendo que eles têm todo o dinheiro do mundo. Sendo que dinheiro é zero problema para eles. Porque eles têm um porquê muito forte. Eles têm um porquê que sustentam eles no negócio. E para te ajudar a encontrar o seu porquê, eu vou deixar uma frase para você refletir sobre ela e que vai te ajudar a achar seu porquê, que é o seguinte: se amanhã você tivesse todo o dinheiro e todo o tempo do mundo, por que você acordaria no outro dia cedo para ir trabalhar enquanto a maioria das pessoas parariam? Pronto, você vai achar o seu porquê. Mas você precisa ter um porquê muito bem definido, que é o que vai te sustentar. Então, o meu porquê fez com que hoje mesmo, dormindo, enquanto eu estava no banheiro, falasse, cara, lava o rosto, veste a roupa, e veste a roupa. Cara, tô quase dormindo de novo, tô doido para voltar a dormir. Cara, então vai pra academia. Vai pra academia, treina. Por quê? Porque a minha identidade do futuro tem plena clareza do que vai acontecer na minha vida depois desses 90 dias, ou depois dos 40, né? Porque o meu propósito é muito alinhado com 40. 90 é o benefício que eu tô dando para vocês. Eu tenho clareza disso. Eu tenho clareza do que vai acontecer. Então, isso me faz levantar, me faz ir, mesmo enquanto eu queria muito era dormir. Eu poderia estar dormindo até agora, porque minha primeira agenda hoje é 10h30 da manhã. Eu poderia estar dormindo. Mas eu posso passar esses 40 dias abrindo mão disso tudo e tal, para daqui a pouco eu poder dormir. Então vamos ver se nós passamos por tudo, para a gente encerrar. Ambiente, tal, testemunho, a guerra não é física, é espiritual, força de vontade versus identidade, construir o futuro, um voto pro seu eu do futuro, acabou, mais os bônus que eu dei aqui. Então é isso. Amanhã eu queria falar sobre outra coisa, mas hoje, durante a Santa Missa, Deus mandou eu falar sobre uma situação da qual vai ficar para amanhã. Então o tema de amanhã vai ser o seguinte: não seja um babaca. Ou, perdão, não seja um babaca. Aceite ser um babaca.
Beleza? O que eu quero pedir para vocês, tá? Para quem tá assistindo de verdade, para quem tá acompanhando, volto a dizer, o comentário é a forma que a gente se interage. Então comenta, eu quero saber o que tá acontecendo na sua vida, eu quero saber o que você tá aplicando, se você estiver assistindo, né? E outra coisa, se você tá assistindo também, inscreva-se. Para eu saber que tem gente chegando, você vai ser notificado, tudo vai acontecer. Gostou? Curte pro YouTube entender que o vídeo é relevante e tal. Quer abençoar a vida de outra pessoa? Faz sentido para você o que você tá vendo? Compartilhe com outra pessoa, né? Ajude outra pessoa também a mudar a sua vida, a construir riqueza verdadeira, riqueza real, não é a riqueza de ficar mostrando dinheiro na internet e tal, aquele negocinho tudo, aquele tipo de pessoa que não tem coragem de colocar a cara, né? Então esse é o jogo da transparência e da honestidade, beleza? Então é isso, 20 minutos gravados aí, um pouquinho mais de disclaimer. Amanhã nos encontramos no próximo vídeo, no episódio número 8 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, episódio número 8 de 90. É isso, tamo junto. Uma excelente quarta-feira para você, um incrível dia se você estiver vendo pela manhã, uma incrível noite se você estiver vendo pela noite. Espero que eu esteja contribuindo com a sua caminhada para o sucesso. Um beijo no seu coração e até amanhã.